Olá, estamos aqui recapitulando o material que nós estudamos anteriormente e trabalhando com as funções custo, receita e lucro. Então, vamos recapitular cada uma das formas, onde nós temos custo aqui como custo total. Vamos utilizar o C maiúsculo, sendo que o resultado de custo total vai ser custo fixo mais custo variável. Só que o custo variável também pode ser representado por C minúsculo, que é o custo unitário, vezes a quantidade produzida. Então, não é incomum que a gente encontre essa fórmula daqui, ó, escrita com o custo variável dessa forma. Então, podemos encontrar essa evolução aqui da fórmula, ó. Custo total é igual a custo fixo mais custo unitário vezes a quantidade produzida. E isso aqui pode entrar em outras equações, outras funções que vai resolver da mesma forma, ou seja, está abrindo um leque para variáveis que são apresentadas em algumas situações. Aqui nós temos o custo médio sendo o custo total dividido pela quantidade, como já falamos anteriormente. Coloquei essa fórmula aqui somente para a gente relembrar. A receita e a receita média. A receita é dada por preço de venda vezes a quantidade. Ok, então quando a gente chega aqui realmente nessa parte do lucro, sendo que lucro é receita menos esse custo total, então a gente tem que voltar cá para cima, pegar qual é a fórmula de custo total e resolver aqui a situação. Então, vou marcar aqui, ó, vou trazer essa informação e vou trazer de cá também. Espera que já eu apago ali aquele total que vai colar junto. Então, vou colocar essa informação aqui, ó. E eu sei que receita é dada por P vezes Q. Vou colocar aqui embaixo também. Então, quem vai ser o lucro? Então, lucro será igual a receita, que é P vezes Q. Então, nós temos aqui, ó, P vezes Q menos o custo total. Receita menos custo total. E que é custo total? Eu posso chegar aqui e escrever inicialmente que é CF mais CV, caso custo fixo mais custo variável, caso a fórmula seja dada dessa maneira aqui, mas também já posso fazer a substituição dizendo aqui que eu tenho ó, P vezes Q menos, e vou utilizar essa fórmula de cá, porque o custo total pode ser escrito também como isso aqui, ó. Então, teremos custo fixo mais, já que o custo variável ele é isso aqui também, ó. Só que tem um porém, né? Se você trouxe tudo isso aqui, tá sendo feita uma subtração, nós temos que resolver da seguinte maneira. Então, P vezes Q menos, ó, mais vezes menos, menos custo fixo, mais vezes menos, menos, ó, custo vezes a quantidade. Então, no momento que pararmos para substituir, por exemplo, preço e custo unitário, nós vamos ter variáveis, ó, relacionadas aqui com a quantidade. Então, com toda certeza serão termos semelhantes. Então, sempre existe esse aspecto para ser observado. Deixa eu só tirar esse daqui para não fazer confusão. Eu só trouxe as fórmulas, mas a fórmula que podemos utilizar aqui, ó, é muito importante não ficar
preso somente a uma resolução como essa. É interessante ter o lucro dessa maneira e, de acordo com as variáveis que são dadas, fazermos as substituições e chegarmos onde queremos, ao invés de, eu vou decorar essa fórmula. Então, é muito melhor fazer, construir de acordo com aquilo que nós temos. E vamos dar uma olhada aqui, tendo a atividade 1, foi colocado, ó, o custo para produzir um certo tipo de perfume é R$ 20 por unidade. Então, e o custo associado à produção é de R$ 120, sabendo que a unidade do perfume será vendida ao consumidor por R$ 40. Então, a gente já está vendo que esses R$ 40 aqui, estamos falando de quê? Do preço. Então, o custo de produção é de R$ 20. O custo associado à produção é de R$ 120. Então, olha o que a gente tem aqui. Custo para produzir, R$ 20. Isso aqui está falando do custo variável. Por quê? Porque ele está relacionado com a quantidade. Então, estamos falando aqui, ó, do custo variável. Então, é de R$ 20. O custo associado à produção, estamos falando de custo fixo, porque é aquele que não muda, independente da quantidade que você vai produzir. Se você não produzir nenhum, ainda assim você deve R$ 120. Então, é importante saber interpretar esse processo aqui. Então, sabendo-se que uma unidade do perfume será vendida ao consumidor por R$ 40, temos então P, que é o preço, será de R$ 40. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Está pedindo qual é o custo total e a receita total. Pois bem, nós sabemos das fórmulas. Então, fórmula para custo total e para receita. Então, temos essas fórmulas aqui, ó. Como já frisamos, a gente pode estar trabalhando com essa daqui, pode trabalhar com a de cá e depois o da receita. Então, não dá nem para ter apagado aquela dali de baixo, mas tudo bem. Eu só vou reescrever aqui. Vou apagar novamente, tá? Não tem problema. Então, custo total. Então, o que é custo total? Temos aqui essa informação, ó. Custo total vai ser igual a CF mais CV. E quem é CV? Custo unitário vezes a quantidade. Então, bora aqui. Nós vamos fazer... Opa, peraí, só um pequeno contratempo aqui com minha parceirinha, minha gatinha de... Pronto, minha companheira de trabalho. Ok, então nós temos aqui o que? Sabemos que o CV ele pode ser substituído pelo que? Temos esse custo individual. Ah, sim, uma coisa muito importante. Quando a gente fala aqui que esse custo para produzir um certo tipo de perfume é de R$ 20 por unidade, nós estamos dizendo que ele vai estar aqui atrelado à unidade. Então, apesar da gente ter colocado aqui como custo variável, porque sim, ele é o custo variável, só que ele é esse custo unitário aqui, certo? Porque veja que ele fala por unidade. Eu tinha esquecido de detalhar essa questão. Então, eu vou apagar esse CV aqui e vou colocar como um Czinho. Então, bora lá. Foi um errinho meu na hora de explicar isso aqui. Ok, então, bora lá. O que é que a gente vai fazer? Então, começando por custo total, cuja fórmula nós já conhecemos, que é essa daqui. Vamos ter o seguinte, vamos usar logo essa aqui de baixo, que é a fórmula mais final, e pode achar a fórmula aí dessa receita total. Ah, mas ele não está dizendo a quantidade de produtos. Exatamente, a gente vai estar montando uma função que vai servir para qualquer quantidade. Então, qual é o custo total quando o custo fixo, ou seja, o custo para produzir é de R$ 120, mais o custo unitário, R$ 20, porque lá ele destaca que é por unidade, vezes que é a quantidade. Ah, eu não sei qual é a quantidade. Não há problema. Nós vamos chegar nessa fórmula. Então, eu vou apagar esse daqui e vamos pegar aquela formulazinha da receita. A receita aqui, ó,
preço de venda vezes a quantidade vendida, que é a outra que está sendo solicitada. Então, receita total é igual a P vezes Q. Então, receita total é igual ao preço, R$ 40. Foi bem claro que é o preço que está utilizando para vender, né? Cada unidade, vezes a quantidade que também não é citada. Então, aqui, custo total, aqui, receita total. Tatiane, mas vai ficar esse quê? Vai, porque não é informado nesse momento qual é a quantidade. Então, se chegarmos hoje, por exemplo, e quisermos construir uma função dessa, basta que a gente comece a trabalhar assim, ó. Ah, eu quero colocar aqui o valor de X, o valor de Y. Então, a medida sabendo que o X vai ser o Q e o Y vai ser o C, então nós vamos ter o quê? Ah, para 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, vocês vão atribuindo valores a X e vão encontrando os valores de Y. Isso aqui, com alguns pontos, vocês conseguem fazer um gráfico, uma função do primeiro grau. Vai ser uma reta, vai ser crescente e pronto. E assim a gente segue. Então, o que mais que nós temos aqui? O lucro total e pede para traçar o gráfico. Pronto, vamos lá. O que é que nós vamos ter? Vou pegar aqui, o lucro total. O lucro total, ele é dado como a receita menos o custo. Afinal, aquilo que você ganha você precisa ser maior do que aquilo que você gasta. Então, a receita precisa ser maior do que do que o custo para que você tenha lucro. Então, vamos aqui. Quem vai ser o lucro? O lucro vai ser o quê? A receita, que é essa daqui, ó, 40Q, menos o custo, que foi dado aqui em cima. Então, vocês veem que esse Q, essa variável, ela vai seguir acompanhando a nossa resolução. Então, bora lá. L vai ser igual a 40Q menos vezes mais, menos 120. Menos vezes mais, menos 20Q. Então, eu tenho termos semelhantes aqui, ó, com Q. 40Q menos 20Q, temos outro Q, 20Q. Menos 120. Então, essa daqui é a nossa equação do lucro. E aí pede para traçar o gráfico. Ok, vamos sugerir alguns valores. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou trabalhar exatamente de 10, 20, 30. Não preciso mais do que isso para chegar ao valor. Então, se eu quero fazer aqui, ó, esse 20 vezes 10. Então, nós temos o que? 200. 200 menos 120, então aqui vai ser igual a 80. Já temos um par ordenado. Então, esse daqui, 20 vezes 20, 400. 400 menos 120, então temos o que? 280. Com esses dois pontos aqui já está suficiente para a gente linkar. Nem precisa mais do outro, mas bora fazer. Então, 20 vezes 30, que vai dar 600. Então, 600 vai dar o quê? 480. E assim por diante. Então, nós estamos vendo que ele vai aumentando aqui, ó. Proporcionalmente. Fazendo aqui um gráfico. Opa. Tirar esse verde. Só engrossar um pouquinho esse gráfico. Pronto. E vou fazer aqui, vamos supor. Vou botar aqui o daqui numa escala como se fosse de cada 1 centímetro, tá? E o daqui, vamos lá. Também vou trabalhar como se fosse cada 100 aqui, cada 1 centímetro corresponde a 100. Só pra, eu sei que não vai ficar a coisa mais retinha, certinha não, mas é só pra gente ter uma ideia, tá? Então, 10 e vamos dizer que o outro ele vai estar aqui assim, ó.
Então aqui temos 10, 20, 30, 40. Aqui vou trabalhar com 100, 200, 300, 400, 500. Ok, então 20 e 280. 280 tá mais para aqui. E o outro 480 tá mais para cá. Para o 30. Peço perdão aí por uma reta bem feia, mas dá para entender que o gráfico vai ficar mais ou menos assim nessa posição. E olha que eu estou trabalhando em escalas aqui, ó. Tive que trabalhar uma escala porque senão ia ficar um gráfico bem comprido. Seria realmente complicado para poder expressar o daqui na faixa dos 10 e o daqui na faixa dos 100. Então, tivemos que diminuir essa escala. Mas o gráfico ele fica dessa forma. A forma como ele cresce está sendo demonstrada aqui. Então, bora ver aqui a questão seguinte, que fala da quantidade mínima de perfume para ser vendida para a gente ter lucro. Então, o que é que a gente vai ter nesse processo? O que é o lucro? O lucro é aquele momento que a receita ela é maior do que o custo. Então, eu preciso que, para ter lucro, ele precisa ser maior do que zero. Porque enquanto o lucro ainda é zero, eu sei o seguinte, eu estou em dia. Eu estou em dia, eu estou com tudo quitado, mas eu ainda não estou ganhando nada. Então, esse é o processo. O que acontece? Ele simplesmente, o que é que nós temos? A quantidade mínima de perfume. Eu vou precisar que meu lucro seja maior do que zero. Então, bora lá. Lucro maior que zero. Então, eu sei que temos o quê? 20Q menos 120 maior que zero. Então, vamos resolver isso aqui com a desigualdade. Então, teremos o seguinte: 20Q maior que 120. Vou jogar para o lado de cá, tá? Então, nós sabemos que Q é maior que 120 sobre 20. Corta zero com zero, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, a quantidade tem que ser superior a 6 para que a gente comece a ter lucro. Então, ou seja, a partir da sétima unidade, nós já começamos a ter lucro, ok? Então, e o daqui, a produção necessária para se ter um lucro de R$ 3.000. Pois bem, a situação é a mesma. Nós sabemos que a fórmula do lucro hoje, ó, ela vai estar assim, ó. 20 vezes Q menos 120. Se eu estou dizendo nesse momento que eu quero ter um lucro de R$ 3.000, o que é que eu vou fazer? Onde eu tenho o lucro, eu substituo. Então, vou ficar com 3.000 igual a 20Q menos 120. Então, vou jogar isso aqui para o lado de cá e nós vamos ter o seguinte: 3.000 menos 120 igual a 20Q. E aí nós vamos resolver essa continha para poder chegar a essa resolução final aqui. Então, nós temos... Opa, cometi um erro. Aqui era mais. Olha como a gente se passa nas pequenas coisas. Então, 3.120 é igual a 20Q. Logo, Q vai ser igual a 3.120 dividido por 20. Corta, corta. Aqui a metade vai ser 156. Então, Q é igual a 156 unidades. O que é que isso quer dizer? Para que a gente tenha um lucro de R$ 3.000, nós precisamos vender 156 unidades. Ok.
Então, essa daí foi a questão 1, letra AD da questão 1, e chegamos à questão 2 aqui. O que é que passa aqui na questão 2? Uma fábrica vende seu produto por R$ 10 a unidade. Então, esse daí é o preço que está sendo dado de cada um deles aqui. Então, ó, preço é igual a R$ 10. Os seus custo fixo, estão estimados em R$ 12.000. Os custos variáveis em 30% da receita total. Vamos escrever aqui 30% de R da receita total. E a capacidade máxima de produção, então vou colocar aqui, ó, capacidade máxima de produção é de 4.000 unidades. Ok. Então, máximo, quando a gente fala assim de capacidade máxima, é o que tempo hábil, trabalhando, maquinário, pessoas, é capaz de produzir mesmo. Então, máximo de 4.000 unidades. Então, bora ver o que, que a gente vai ter aqui, o que é solicitado, né? Determine as funções custo total, receita e lucro. Então, só relembrando aqui, custo total, a fórmula, ela vai ser o quê? Custo total é igual a custo fixo mais o custo variável. Ok. Só que custo variável é igual a quê? Nesse caso aqui vai ser igual a custo unitário vezes a quantidade. Custo variável é custo unitário vezes quantidade, isso. E aí nós temos o seguinte, função custo, receita, vou colocar a fórmula de receita aqui. Receita é igual a P vezes Q, né? P vezes Q, forçando minha memória aqui também, que muitas vezes eu só vou lá na fórmula e pego. E lucro, que é igual a receita menos custo. Pronto, aqui está nosso banco de fórmulas. Ok, então funções custo total, receita e lucro. Então, bora de custo total. O que é que nós temos aqui em cima? Custo total é igual a custo fixo, ou seja, R$ 12.000. E aí vem a questão, né? Aqui está custo variável. Como é que a gente vai representar esse custo variável? 30% de R, vai escrever isso aqui? Não. A gente vai entender que 30% é o mesmo que 30 dividido por 100. Então, ó, corta, corta, aqui a gente só vai correr mais uma casa. Isso aqui é igual a 0,3, tá? A gente vai trabalhar com o índice. Então, como R é um valor que vai ser dado aqui, né, da receita, nós podemos trabalhar também com essa variável. Então, vai ficar 0,3 vezes R, ou 0,3R, tanto faz. Então, mais, que é o custo variável. Então, 0,3R, ok. Função custo total. Aí depois a gente chega na receita. Esse daqui, por hora, a gente não vai trabalhar, tá bom? Porque a informação aqui já foi dada. Quem é do custo fixo, quem é do custo variável. Então, a gente não vai trabalhar com esse processo aqui nesse local. Mas, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a receita e vou fazer assim. Receita é igual a P, ou seja, o valor do produto vezes a quantidade. Qual foi a quantidade? Não foi dada. Pronto, então nós temos 10R. E aí nós chegamos na função lucro. Lucro que é o quê? A receita menos o custo. E como é que isso aqui vai ficar? Como é que a gente vai substituir isso aqui? Então, lucro é igual a receita. Então, temos 10Q.
menos o custo que foi dado aqui em cima. Então, 12.000 mais 0,3 vezes R. Ok, então L é igual a 10Q menos 12.000, e aqui também menos, tá? Porque mais vezes menos, então menos 0,3 R. Ah, Tatiane, nesse momento não tem nenhum valor para substituir. No final das contas, nós temos sim, porque nós sabemos que R é igual a 10Q, então nós podemos substituir aqui. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu descer um tiquinho. L é igual a 10Q menos 12.000 menos 0,3 vezes 10 vezes Q, perdão. L é igual a 10Q menos 12.000. Então, menos 0,3 vezes 10, que vai dar menos 3Q. Tá terminado? Não, porque agora nós temos. Licença aqui, princesa. Nós temos o seguinte: nós temos dois termos semelhantes, que é o quê? Então eu vou fazer o quê? 10Q menos 3Q, que vai ser igual a 7Q. Então, só vou substituir aqui, ó. 7Q menos 12.000. Aí vocês me perguntam, mas vai ficar isso mesmo, negativo? Sim. Por quê? Vamos lá para uma explicação disso aqui. Nós precisamos de um valor aqui na quantidade, porque isso aqui é custo operacional, gente. Então, nós precisamos de uma quantidade que, a partir do momento que seja colocada aqui, nós tenhamos um saldo positivo. Então, esse valor ele precisa ser, quando multiplicado a quantidade por 7, precisa ser superior a 12.000 para que comece a dar lucro. Então, a ideia é essa, tá correta, não tem nada de outro mundo aqui não. Nós vamos aos poucos entendendo o que quer dizer cada uma dessas coisas. Então, a outra pergunta aqui que é feita é o lucro obtido na produção e venda da capacidade máxima. Essa capacidade máxima foi dada aqui em cima por 4.000 unidades. Ok. Então, para substituir aqui, para ver o quanto é que vai dar, tá bom? Então, se a quantidade máxima, a capacidade máxima era de 4.000, vamos ver, né? Qual foi o lucro. Então, vamos fazer o quê? Lucro é igual a 7 vezes Q menos 12.000. Então, o lucro vai ser igual a 7 vezes 4.000 menos 12.000. 7 vezes 4 é 28. 28.000 menos 12.000. Então, o lucro será de 16.000 reais aqui quando, quando a produção for máxima. Deixa eu ver, tem alguma letra C? Não, não. Então, a atividade 1 foram essas questões aqui. É possível observar que não tem nada assim de outro mundo. E no próximo vídeo eu vou estar colocando já essa parte aqui da atividade 2, ok? Até a próxima e até mais.